O que as séries e os filmes podem nos ensinar a respeito do autismo? Nós vamos assistir junto algumas cenas e vamos tentar descobrir algumas coisas que elas trazem em relação a essa questão. Fique comigo até o final desse vídeo. O que eu devo dizer a um paciente que acha que não está doente, mas eu acho que tem câncer no pâncreas? Um paciente nosso está com câncer no pâncreas? 17. Ele arrotou 17 vezes em 10 minutos. É um sintoma frequente de câncer no pâncreas. Sean, é só refluxo. Ele também está amarelado. A pele do Paul com certeza não tá da mesma cor de 6 meses atrás. Paul? Eu olhei a boca dele quando tava me falando da filha dele. Eu quero Ele que venha acabou... comigo. Bico fechado. Oi, Sean. Algumas características do autismo não aparecem muito nessa cena. Por exemplo, dificuldade de uma inter-relação social, uma dificuldade de comunicação. Então, apesar dele ter um grau de autismo, ele consegue ter um raciocínio, ele consegue ter uma observação específica naquilo que ele teve de interesse em olhar aquela pessoa. Necessariamente, o que às vezes interessa às outras pessoas não é aquilo que interessa para o autista. Mesmo que você vai chamar a atenção dele para alguma cena ou para alguma situação, se ele não se interessar, ele não vai focar naquilo. Ele vai estar focado naquilo que lhe chama mais atenção e que ele tem um interesse maior. Tanto que você observa a questão quando ele coloca da cor do paciente e que o outro médico não teve essa percepção num primeiro momento, mas porque ele já vinha observando essa pessoa há muito tempo. Então ele estava de fato focado em alguns sinais da doença para trazer um diagnóstico sem ter feito exame algum antecipadamente. Ele também apresenta alguns sinais de pouca emoção naquilo que ele fala, né? Ele não traz uma emotividade, ele não traz um conteúdo emocional. E alguns tiques que ele apresenta, né? Tamborilando um pouco as mãos, enfim, algumas situações de repetição que ele consegue ali demonstrar. Uma outra coisa interessante é quando o médico fala, você vem aqui comigo, mas não fale nada. E quando o paciente conversa com ele, né, ele obedece a ordem, especificamente, sai da cena sem comentar nada com o paciente. Então, são algumas situações que observamos que são características, né? Problema? Isso é comida tailandesa. Vai começar. Não comemos comida tailandesa às quintas, comemos pizza às quintas. Sim, mas nós concordamos que a terceira quinta de todo mês seria a quinta onde tudo pode acontecer. Bom, aparentemente a notícia não chegou até meu sistema digestivo, que quando perturbado tem a sua própria versão da quinta onde tudo pode acontecer. A ideia por trás da quinta onde tudo pode acontecer é sair dessa rotina em que nós estamos. É uma característica que é bem comum, né? A pessoa ter que lidar com uma mudança que é muito brusca. Ele tem um registro, né, com ele que na hora que acontece a situação, para ele é difícil ele estabelecer uma troca, né, de alimentação naquele momento, porque aquele dia para ele não era a comida tailandesa e sim a pizza. Então o fato deles terem combinado entre eles que eles iam pedir em um determinado dia uma comida diferente, né, daquelas habitual, isso para ele não ficou registrado. Então ele reclama da situação e coloca o seu descontentamento em relação àquilo. Toda vez que você tem uma situação onde alguém vai discordar da opinião das outras pessoas, gera já um clima um pouco difícil em relação ao relacionamento. Passam a contestá-lo,
o outro já reclama que pronto, de novo ele vai discutir com a gente. Por quê? Porque necessariamente as outras pessoas não vão abordar a mesma ideia que ele tenha. E ele, por sua vez, continua insistindo. E isso pode levar ao quê? Pode levar a uma discussão maior, pode levar a um abalo da relação entre os amigos, né? Pode levar ele até, em alguns momentos, ser isolado do grupo se aquilo incomodar demais o ambiente que ele está inserido. Muito bem, pessoal. Se acalmem. É hora de um trabalho em grupo. Eu quero que formem grupos de 4. Em silêncio! Sei que não tem muitos leões em Connecticut. Na verdade, existem só 4. Sam, você precisa entrar num grupo. Então, a chance de ser devorado por um é bem pequena. Sam, por favor, tire os fones de ouvido. De repente, eu me senti como um menino naquela selva traiçoeira. Você percebe que nessa cena, né, a professora pediu uma divisão em grupos, as pessoas se movimentaram, formando os grupos, e ele olhava como se ele não tivesse entendido muito bem a situação. Isso sem contar que uma coisa que acho que foi super importante nessa cena foi a questão do barulho, né? Apesar da professora falar em silêncio, tanto que ele pôs o fone de ouvido e aí ele vai para o isolamento, que é uma situação muito comum do autismo, ele se isolar porque ele, nesse sentido, se sente mais seguro, né? E a hora que a professora tira, né, o fone, ele de fato se assusta, continua ouvindo o barulho e ele sai correndo. Essa questão do ruído para eles é uma coisa muito forte, eles se descompensam muito rapidamente com essa questão. Em relação à questão do diagnóstico, geralmente, pela literatura, nós sabemos que você pode fazer um diagnóstico do autismo em torno de 2 a 3 anos de idade, através da observação dos comportamentos que ela tem, de como ela se relaciona e também daquilo que os pais trazem para a pessoa que está avaliando. Eu vejo que a internet traz várias coisas, né, de teste de personalidade, teste para saber se é autista, teste para saber se é muito ansioso. Ok, até algumas coisas a gente pode perceber que tem um pouco a ver, mas isso não é científico. E nós trabalhamos de preferência dentro daquilo que a literatura científica traz, dos estudos que são feitos, porque senão você começa a ler um monte de coisa, um dia você acha que é estressado, outro dia você acha que é autista, outro dia você acha que é depressivo, outro dia você acha que é psicopata, porque aí você começa a ver algumas características que eventualmente você pode ter, mas isso não quer dizer que você seja isso ou aquilo. Quando uma pessoa chega numa idade adulta e ela descobre que ela é autista, por exemplo, com certeza ela passou por situações ou algumas questões que ela se sentia incomodada e que ela não sabia diagnosticar ou entender muito bem aquilo que estava acontecendo com ela. Quando você define aquilo que você tem e você pode, com bastante objetividade, buscar uma solução, buscar um tratamento, isso de fato é muito libertador. Você tem a síndrome de Asperger. Vocês já me disseram isso. Dissemos, mas não tivemos chance de te falar sobre todas as capacidades especiais que as pessoas com Asperger têm. Por exemplo, você tem uma memória incrível. E pode ler todo o livro já escrito sobre piratas. E é apaixonado por insetos. Você sempre conseguiu decorar cada fato sobre cada inseto. E isso é por causa do Asperger. Mas tem umas coisas que são um pouco mais desafiadoras para você, filho. Como ter que aprender a lembrar de olhar nos olhos das pessoas quando elas falam com você. Ou de sorrir para uma pessoa quando a encontra pela primeira vez. Ou de ficar calmo se alguém tem uma ideia diferente da sua.
Nesse caso, nós observamos, como a cena traz, que de fato ele tem alguns dons, vamos dizer assim, né, onde ele consegue ter uma capacidade de concentração grande, de leitura, de retenção de informação. Eles falam até de um diagnóstico de um dos tipos, né, do autismo, mas eles também trazem para ele que ele não consegue manter o contato visual, ele não consegue, por exemplo, sorrir para a pessoa que está falando com ele, ou ele não consegue manter uma atenção significativa com o outro, né? Que são características que são bem comuns, né, para o autismo. Agora, como que a gente trata isso? Não existe geralmente tratamento medicamentoso. Até tem algumas medicações que eles podem sugerir, mas que não são medicações que vão agir diretamente. Algumas delas podem até conter, de repente, alguma crise, né, de nervoso ou de irritação maior, mas não existe uma medicação específica que se fale isto é para o autismo, né? O que se usa muito hoje em dia é você trabalhar com uma terapia, do ponto de vista, uma terapia cognitiva, né, que eles chamam de ABA, é uma terapia comportamental, onde você trabalha comportamentos dessa criança ou desse adulto, geralmente é mais com criança. Você vai trabalhar algumas questões comportamentais, onde existe um treinamento como se fosse para levar um aprendizado específico daquela situação que você queira desenvolver naquela criança. Uma coisa importante nesse contexto, primeiro, é quando você descobre o problema do autismo, é você procurar investir no tratamento, primeiro no conhecimento do grau de autismo que essa criança tem, depois investir numa boa avaliação e numa boa condução terapêutica daquilo que precisa para que ela possa vir a se desenvolver cada vez melhor. E também uma aceitação dos pais, uma aceitação da família. É muito complicado para aquela criança ou para aquele adulto que tem um problema quando ela sente que a família a rejeita por aquela situação, quando ela sente uma certa discriminação, às vezes até em comparação com outros filhos. Então, é fundamental essa aceitação e que os pais e a família como um todo, mas principalmente os pais, possam participar num nível muito parecido com essa criança do seu processo de desenvolvimento. Se as pessoas têm qualquer tipo de dúvida em relação a alguma situação dentro de casa, com um filho, com alguém da família, então é importante você investigar. A gente nunca deve ter medo de enfrentar aquilo que a gente precisa. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e veja outros vídeos. Tem muita coisa que eu tenho certeza que você vai gostar.